Boa noite, meu amado, boa noite, irmão, boa noite, irmã, boa noite você que está aí para nos acompanhar em mais uma aula. E nós estamos aqui, felizes pela sua participação. Nós estamos com o curso Parábolas de Jesus, uma série de 44 parábolas, onde nós vamos estar trabalhando o significado de cada um. E é bom contar com você aqui mais uma vez assistindo o nosso canal Cantinho do Obreiro. Você aproveite, convide outros irmãos, compartilhe essa palavra, seja um multiplicador do reino de Deus, querido. Aqui a intenção é multiplicar a palavra, aproveitar essa ferramenta e multiplicar a palavra. E hoje nós vamos estar trabalhando a parábola do joio e do trigo, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. A parábola do joio e do trigo, ela é uma parábola que fala de paciência e de justiça de Deus. O joio, nessa parábola, ele representa os filhos do diabo e o trigo representa os filhos de Deus. No juízo final, Deus ele vai separar os salvos dos condenados. Mas até lá, ambos vão crescer juntos no mesmo mundo, no mesmo ambiente. Jesus contou a parábola do joio e do trigo para nos ajudar a entender a justiça de Deus. Na parábola, um homem plantou trigo em seu campo, mas de noite seu inimigo plantou joio na plantação. E quando as espigas brotaram, os servos viram que crescia joio entre o trigo. Vamos ler esse texto? Está em Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30. Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio apareceu também. Olha, entenda, não tem como o joio se esconder no meio do trigo, ele sempre vai aparecer. Os trabalhadores eles queriam arrancar logo o joio para não prejudicar o crescimento do trigo, era isso que eles queriam fazer. Mas o dono disse: epa, peraí, espera, vai haver a colheita. E esse texto está em Mateus capítulo 13, 28 a 30, quando a palavra de Deus ela diz assim: o inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Por quê? Ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Então, vai haver um momento em que o Senhor ele vai estar separando, não tem jeito, vai estar separando o joio do trigo para que não haja problema. E o que essa parábola ela quer nos ensinar? O que é o joio nesse contexto? O joio ele é uma planta que parece muito com o trigo quando ele brota. É muito parecido. Mas enquanto a semente do trigo ela serve para fazer farinha, para produzir pão, a semente do joio não é boa para comer. Ela não serve de alimento. Em meio a um campo de trigo, o joio ele é ruim, ele é uma erva daninha. Seria natural querer tirar o joio do meio do trigo logo, porque era um empecilho para o crescimento do trigo. E o joio, ele roubaria espaço no que diz respeito ao crescimento do trigo. Mas antes de amadurecer, o joio é muito difícil de distinguir do trigo. Ainda por cima, as suas raízes e os seus ramos se misturam com o trigo. Por isso, seria muito difícil arrancar o joio sem arrancar algum trigo. Tenha muito cuidado, querido. Cuidado com o joio. Cuidado, porque você pode prejudicar o trigo. O joio e o trigo, ele amadurece mais ou menos ao mesmo tempo, na mesma época. E nessa altura se tornam distintas. Claramente você vai perceber. Suas espigas crescem de forma diferente.
Então o joio pode ser arrancado com segurança, porque o trigo também está pronto para a ceifa. Então, no momento da colheita não tem jeito. Você fica sabendo o que é joio e o que é trigo. E o que significa essa parábola para nós? Jesus ele explicou o significado da parábola do joio e do trigo. Ele contou que o semeador é ele próprio, é o próprio Jesus. E ele planta a boa semente, que vai crescer, que são os filhos do reino. O inimigo, eles é o diabo, e os joios são os filhos dele. O campo onde os dois foram semeados é o mundo. Mateus capítulo 13, do versículo 37 ao 39, nós vamos ver esse texto. Ele diz assim: ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Que explicação de Jesus! Não deixa dúvida, querido, de como vai ser. Durante esta vida, todos nós vivemos e nós crescemos juntos. É isso que a parábola quer dizer. Viver como cristão não significa se separar do resto do mundo. Não significa isso. Isso nem sequer é possível. O joio se espalha em todos os lugares. Até dentro da própria igreja tem muito joio, querido. Por vezes conseguem se confundir o joio com o trigo. Mas o cristão verdadeiro, ele tem uma natureza diferente. Ele tem uma natureza com a essência do amor de Deus, de Cristo em sua vida, o Espírito Santo em sua vida. Isso é diferente. Isso faz com que você consiga separar o que é joio e o que é trigo. Deus, ele é paciente conosco. Ele não destrói todos os injustos logo não, querido. Para não destruir os justos juntamente com eles. Ele espera pela hora certa, quando seus filhos estarão prontos para a eternidade. No fim dos tempos, se verá que o trigo, quem é o trigo e quem é o joio, vai se ver com facilidade. Tem um versículo em Mateus capítulo 13, no 40, 42, que ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é muito forte, querido. É muito forte. Deus trará todos a julgamentos. E as pessoas dedicadas ao pecado, elas serão castigadas sim, junto com o diabo. Mas os filhos de Deus viverão com ele para sempre, em glória, eternamente. Amém, queridos? Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 43, diz assim: e então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra, né? Eles estarão para todo sempre ao lado do Senhor. Nós estaremos sempre ao lado do Senhor. Eles não brotarão como uma erva daninha no campo. Mas por quê? Porque eles foram plantados pelas mãos do Senhor. Eles são frutos de boa semente. E a boa semente jamais resultará em praga. Apesar de muitas vezes terem que dividir a lavoura com o joio. O celeiro daquele que os plantou está reservado exclusivamente para receber o trigo, querido. E quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas dessa parábola? Jesus ele conclui esta parábola com as conhecidas palavras que nós acabamos de dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certamente, a parábola do joio e do trigo, através do seu significado, nos ensina valiosas lições e nós devemos estar atentos para ouvi-las e para discerni-las. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que nós devemos ter paciência diante do joio.
A principal lição que nós devemos tomar dessa parábola do joio e do trigo diz respeito à paciência. Paciência, fruto do Espírito. A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo fala exatamente disto. Mas ao contrário do que alguns pensam, esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja. Não confunda isso, querido. W. Hendrickson, ele ressalta que o ensino de Jesus neste ponto é que simplesmente seus servos devem estar dispostos a esperar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia da ceifa, no dia da colheita. A segunda lição é que nós devemos entender que o joio ele está misturado no meio do trigo. Temos que ter esse entendimento. Satanás ele se empenha em falsificar mensagens do Evangelho, de modo que os seus representantes eles se misturem no meio do verdadeiro povo de Deus. Entenda? É interessante notar que o joio ele foi semeado numa lavoura vizinha de onde o trigo foi semeado. O joio foi semeado pelo maligno, ele está no meio da igreja visível, querido. Eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis e buscam entrelaçar suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes eles tropecem em seus enganos. Portanto, aqueles que professam o falso evangelho se parecem demais com o trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino, pois são agentes de Satanás. E a terceira lição é que vai chegar o momento que o joio será retirado. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, tenha aquela aparência, tenha tudo muito parecido com o trigo, a união não será definitiva. Como foi dito, o joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo, é regado pela mesma água, mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. No dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus, ela será removida. A verdadeira igreja estará finalmente reunida em todo o seu resplendor, com toda a sua glória. E aquele que plantou e que a nossa pedra angular vai estar nos esperando, querido. Os redimidos em Jesus estarão ali para a ceifa, para estarem com o Senhor, separados do joio. Mas é importante que jamais nos esqueçamos, esta separação ocorrerá somente no último dia, no dia da ceifa, e não antes disso. Ok, querido? Eu espero que você tenha aprendido com essa parábola do joio e do trigo. Muito obrigado pela sua paciência em estar nos ouvindo hoje e que você possa multiplicar essa palavra, que você multiplique, que você cresça, que você, Senhor, abra o seu entendimento, que o Espírito Santo produza vida em abundância na sua vida, na sua casa, na sua família. Convide um amigo para assistir a próxima aula, se inscrever no canal, curta, compartilhe. É isso. Quando você está fazendo isso, você está multiplicando essa palavra na vida e nos corações de muitas pessoas. Amém, queridos? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.